Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém? Vamos estarmos aqui para louvarmos o nosso Deus mais essa manhã. Eu gostaria de ler Salmo 100 com vocês. Salmo 100. Salmo de ações de graças. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Nosso Deus é grande, poderoso e digno de louvor. O salmista chama todos os povos a aclamar, a exaltar o Senhor. E nós, de modo especial, porque somos povo dele, porque somos o rebanho que ele pastoreia, e o amor dele dura para sempre. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. O amor de Deus é de geração em geração, dura para sempre sobre aqueles que o temem. Amém? Então vamos ficar em pé, orar ao Senhor e exaltar o Senhor. Eterno Deus, grande, Senhor de toda a terra, nosso Deus e Pai, nosso bom pastor, nesta manhã, mais uma vez, nos reunimos aqui, no nome de Jesus, para prestar culto a Ti, ó Deus, para exaltar o Teu grande nome, para proclamar a Tua salvação, os Teus feitos e render a Ti o louvor, ó Pai, a adoração que flui dos nossos corações, como gratidão pelo Teu imenso amor, pelo Teu amor que é fiel, pelo Teu amor que não muda, que dura para sempre. Recebe-nos, ó Deus, recebe o nosso culto, em nome de Jesus. E por meio dos méritos de Jesus, que nós nos achegamos a Ti, ó Pai, e podemos com ousadia cantar, louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é e tem feito, e que nesse momento, nesse ato de culto, ó Pai, o Senhor nos conduza, para que toda a glória, toda a honra sejam dadas somente a Ti, ó Pai. E que o nosso coração se enche de alegria que vem do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos declarar que nós queremos o Senhor, que nós o buscamos e que reconhecê-lo, ficar perto dele, esse é o maior anseio do nosso coração. Com palmas ao Senhor assim, ó. Senhor, te quero
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. O céu é o nosso propósito. Prosseguindo, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Jesus. É o Senhor a quem nós desejamos, Pai. E como já foi dito, o seu amor ele não muda. O seu amor ele nos acompanha, Senhor, de geração em geração. E que nós tenhamos essa certeza de que nada pode nos separar do amor do Senhor. Que nós possamos declarar isso com alegria, porque esse amor é aquele amor que nos alcança, é aquele amor que nos atrai, é aquele amor também que nos constrange, porque ainda que não mereçamos, esse amor ele não falha. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor, Senhor, obrigada. Nada vai me separar, mesmo se não me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Obrigado, Jesus. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, alegria.
sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Jesus, tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Vai cantando e crendo. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigada, Jesus. Aleluia. E nós insistiremos nessa fala de que o seu amor ele não falha, que o seu amor ele não muda. E somos gratos por isso, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Pode sentar por um momento. Queridos, nós vamos fazer um tempo agora de confissão de pecados. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá na carta de 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Até aqui. Texto que nós já conhecemos muito bem, lemos com certa frequência aqui nos nossos cultos, que nos encoraja a olhar para a nossa vida com sinceridade. Deus é luz, nele não há trevas. Nós não podemos nos esconder de Deus, nós não podemos esconder quem somos
os nossos atos, os nossos pensamentos. Ele sabe tudo. E um aspecto muito positivo desse relacionamento de Deus conosco é que Ele espera, Ele nos dá essa oportunidade de confessarmos os nossos pecados todos os dias, não só hoje aqui no culto, mas especialmente hoje também, colocando diante de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, o Filho bendito, é que nos purifica de todo pecado. Então, com base nessa verdade, vamos tirar um tempo de reflexão sincera diante de Deus. Pense no que você fez, no que você falou, no que você pensou, no que você deixou de fazer esta semana, que você precisa pedir perdão a Deus. E vamos fazer isso. Senhor, diante do Senhor, nós estamos, nós vivemos. O Senhor conhece cada momento do nosso dia, cada pensamento, cada atitude que temos. E pecamos contra o Senhor, ó Pai, porque somos imperfeitos. Apesar de salvos em Jesus, ainda lutamos contra o pecado. Mas temos essa esperança de que, se confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. E o sangue de Jesus, puro, perfeito, nos purifica de todo o pecado. Assim nós mantemos a comunhão com o Senhor, o Deus santo e justo. Assim nós mantemos a comunhão uns com os outros e caminhamos na luz que é Cristo, a luz da salvação, a luz da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque não precisamos fingir, não precisamos esconder, mas podemos sempre, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, confessar os nossos pecados, como fizemos agora, e receber de Ti perdão, e receber de Ti graça sobre graça, misericórdia. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu sei que os irmãos estão estranhando hoje que nós não fizemos a leitura de parte do Evangelho, mas semana que vem nós vamos fazer, tá bom? Só peço um minutinho da paciência dos irmãos, só para eu dar uma... Vamos cantar, né? Pode.
E nessa mensagem mesmo do amor de Deus, a Ali está falando que é tão profundo, né? Esse é o título da canção. E ela começa de novo dizendo: nada nos separará do teu grande amor. Né? E o refrão diz: é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é poderoso, é glorioso e abraça-nos. É só Ele que pode devolver vida aos corações. Então que a gente se sinta mesmo abraçados, que a gente se sinta mesmo acolhidos por esse amor e que a vida do Senhor ela possa soprar e ser devolvida aos nossos corações. Em nome de Jesus, com alegria vamos cantar e glorificar o Senhor. Poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida.
aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse amor que devolve vida aos nossos corações. Mesmo quando nós nos encontramos ali entristecidos, às vezes desanimados, é esse amor que vem, que nos alcança, que nos abraça, que nos acolhe, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, porque quando nós nos sentimos fracos, que o Senhor nos faz fortes. É quando nós nos sentimos distantes que o Senhor nos atrai. Obrigada por esse amor, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Pode sentar por um instante, querido. Nós vamos agora orar uns pelos outros. Então, se você tem um pedido de oração, um motivo de gratidão a Deus, gostaria que você compartilhasse. Davizinho. Davizão. Radassa, Pietro. Podem falar. Pela mamãe. Pietro, depois Yara. Pela família, pelo Natal que tá chegando. Olha, legal. Eu amo o Natal. Yara. Pela mamãe. Muito bem. Quem mais? Thiago. Muito bom, vamos agradecer por isso. Lá no fundo, o Miguel, depois a irmã Lene. Diga, Miguel. Tio. Pelo meu tio. Pelo seu tio? Tá bom. Irmã Lene. Quero agradecer a Deus, né, por esse momento, por eu estar aqui, por ontem, por eu ter participado dos CBQs, pelo sustento que Deus está me dando, né, que Ele tem sempre me levantado nos momentos difíceis, né, e agradecer muita gratidão pela nossa querida irmã Joana. Ela sabe que eu amo ela de coração, ela está aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Estávamos com saudade da irmã Joana, né? Que bom. Irmã Bel. Quero pedir para minha irmã Márcia que esteja orando por ela. Ela está passando por um momento de depressão. Deus esteja devolvendo vida ao coração dela. Alguém mais? Irmã Aline. Probleminha de saúde que eu tô adenomiose. Parece super endometriose, mas o desejo dele cresce dentro do útero. E isso dá muita dor. Eu tinha trocado a medicação e aí cessou as dores, né? E todos os outros sintomas feios, daí começou de novo. E eu lembrei da lei essa semana. Tô até meio mole, por causa disso, tô chateada com essa situação. É difícil você viver com a dor, né? E quando dá a crise, assim, é uma dor, mas parece que tudo em prova, aquela fase inicial do trabalho de parto, né? A dor que dá. E aí fica fascinante, você fica assim, as crianças não entendem, ninguém entende, mas você tá ali com a dor. Então eu lembrei muito de você essa semana. Falei, é difícil você conviver com dor, né? E não ter muito o que fazer. E é isso. E se os irmãos estivessem orando por isso, para que eu vou passar em consulta de novo, né? Não sei se vai ficar, não sei se vai ser feito. Mas é isso. Amém. Alguém mais? Guarda a bolinha da Sara aí, porque senão o jogo não vai parar. Por favor. Eu tenho um marido de uma amiga do trabalho que descobriu um problema no coração, foi para fazer um procedimento simples, que não é simples, mas é o cateterismo, e nesse procedimento ele descobriu que está muito grave, então ele agora tem
de alerta, porque é isso, então a cirurgia está agendada para o dia 11 e ela está assim, bem assim, inconsolável mesmo, porque está esperando o pior, né? Então, para que aconteça tudo certo, que a cirurgia aconteça logo, que está tudo bem, que mais do que um fim seja o início, né, o estalo para que as coisas mudem, né? E para essa família, eles têm netinhos já. Como que é o nome dele? Geraldinho. Amém. Irmã Giovana. Eu quero agradecer, sabe? Por muitas coisas que você fez. Também por meu filho, Rogério, que aposentou. Graças a Deus, falava com o irmão que você estava lá, então meu filho aposentou. Que bom. Então, graças a Deus, e também muitas vezes que o Senhor me dá, vocês também. Foi todo, sabe? Amém. Alguém mais, queridos? Irmã Maria? Pela família, Esther? Semana que vem eu e Esther completaremos amanhã. Vocês dão risada estão sendo, gente. Amanhã, precisamente amanhã, completaremos 14 anos de casados. Então, estamos felizes. Amém? Irmã Bel? Dia 11, terça-feira. Saulo e Bel. Saulo também. Então, oremos. Fala, filho. Eu esqueci de orar amanhã o pai da Bobel faz aniversário. Vovô. Então, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Oi, Renata. Oremos juntos. Santo Deus, muito obrigado. Temos muitas razões para louvar o Senhor, para agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e o teu amor por nós, ele é, como cantamos, tão profundo, não muda e nos alcança todos os dias. Somos gratos ao Senhor por isso. Agradecemos por cada família que está aqui e te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado. Também queremos orar por esses pedidos, orar pela vida do Geraldinho, que está com essa situação de saúde, por sua esposa, que está também apreensiva com tudo isso. Pedimos que o Senhor, com tua graça e misericórdia, possa tocá-lo e, através desse momento difícil, atraí-los ainda mais para ti e a confiança no Senhor. Também queremos agradecer ao Pai e louvar o Senhor pela vida da irmã Nene, que está aqui conosco, a força que o Senhor tem dado a ela, apesar dos desafios que ela tem enfrentado, da saúde. Obrigado, ó Pai, que a força vem sempre do Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela nossa irmã Joana, que está aqui conosco, e por esse motivo de gratidão especial, o seu filho que agora está aposentado, pode ter esse recurso, que o Senhor abençoe, dê sabedoria, continue trabalhando na vida do nosso irmão. Também queremos orar pela vida da irmã Aline e essa questão de saúde que ela tem enfrentado, que o Senhor possa, de acordo com a tua graça, conceder a ela a força necessária, a resistência para enfrentar esse momento de provação e dos exames que ela precisa fazer, tudo que vem a seguir, que o Senhor tão bondosamente possa conceder a ela alívio e cura, porque o Senhor pode assim fazer. Também te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo aniversário do vô do Pietro. Oramos e agradecemos pelo aniversário de casamento do Saulo, da Bel, o meu aniversário de casamento com a Esther.
Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos sustenta. Lembramos da família da nossa irmã Maria, o tio do Miguel, cada família aqui que pediu orações, que o Senhor continue fortalecendo cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé para mais uma canção. No momento em que nós cantamos essa canção, você também tem a oportunidade de entregar suas ofertas, suas contribuições aqui no gasofilácio ou também pelos meios digitais. Deus me amou.
grande amor, que não depende de nós, que não é por causa de nós ou porque nós podemos fazer algo, mas que vem do Senhor, que é um amor que nós não merecemos, mas é o amor com que o Senhor nos ama, o grande amor, apesar de nós. Obrigado. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Quero chamar as crianças aqui. Amor de Deus, vou bater pra mim. Vem aqui, venham aqui. Aproveitar que a irmã Milene está aqui hoje, vou dar um serviço para ela, orar pela Esther, pelas crianças. Pode orar, irmã? Vir aqui. Pai amado, Pai querido, queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na sua casa, Senhor. Que esse momento lá na Esther com as crianças, Senhor, seja um momento realmente de aprendizado das crianças, Senhor. Que cada criança possa estar mais conhecendo de Ti, Senhor. E que isso fique nos corações deles para sempre, Senhor. Abençoe a Esther, Senhor, dando-lhe sabedoria, discernimento para conduzir esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Peço para você abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Talvez este seja o texto mais famoso, mais conhecido da Bíblia, o texto mais citado, o texto mais decorado. João 3,16. Acho que nós podemos ler ou falar esse texto até de cor. Temos várias versões, mas quero falar aqui na versão mais conhecida de todos, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas traduções trazem: Deus amou de tal maneira. Deus amou muito o mundo, tanto o mundo. Certamente esse texto ele apresenta para nós a essência do que é o Evangelho, o coração do Evangelho. Nós podemos encontrar aqui neste texto, mas também é um texto mal interpretado por muitas pessoas e usado de modo equivocado. E nessa manhã eu quero, junto com os irmãos, observar um pouco mais de detalhe, mais atentamente, essa que é uma das pérolas da palavra de Deus, que fala sobre o amor de Deus. Esse amor de Deus que nós fizemos questão de cantar essa manhã, de enfatizar, porque é um amor tão grande. A grande ideia desse texto, que eu quero que os irmãos considerem, é a seguinte: o grande amor de Deus é revelado plenamente em Cristo para a salvação dos que creem. Repito, o grande amor de Deus é revelado plenamente em Cristo para a salvação dos que creem. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, em João capítulo 3, é preciso que nós, antes de olharmos para o versículo 16,
considerarmos o contexto dessa passagem. Quando Jesus diz essa verdade tão poderosa, tão profunda, em que ocasião? Olhando o comecinho do capítulo 3, nós vamos descobrir que Jesus diz isso a um fariseu, em uma conversa com Nicodemos, famoso Nicodemos. Então esse é um pouquinho do contexto literário e um pouquinho do contexto histórico que depois irá nos ajudar a entender melhor como essa passagem vai ficar mais clara para nós. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemos, que era o mestre da lei, olha aí no capítulo 3, versículo 1, o que diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais provam que Deus está com o Senhor. Esse é o comecinho da passagem, é a cena que dá luz a esse diálogo. Um mestre religioso, um fariseu, de noite vai ter com Jesus, e ele apresenta uma afirmativa a respeito de Jesus. Ele faz uma declaração, um elogio a Jesus, e Jesus responde a ele com algo que parece desconectado. O rapaz chega falando: mestre, sabemos que o Senhor é de Deus e que tu que ensina vem de Deus, os sinais provam isso. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Para nós não faz muito sentido. O homem chega e diz algo positivo, e Jesus responde: eu digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Qual é o objetivo de Jesus aqui, nessa passagem em que nós vamos aprender? O fariseu Nicodemos, ele chega com o seu conhecimento da lei, ele chega com todo o seu respeito para Jesus, mas Jesus vê e conhece os corações. Quem eram os fariseus? Essa é uma pergunta importante. Quando esse grupo surgiu? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não vamos encontrar nenhuma menção a esse grupo, os fariseus. Eles surgem durante um período que é chamado de período interbíblico. É o período entre o último livro escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro a ser escrito, ou o primeiro profeta a ser mencionado, que é na verdade o último e um profeta do Novo Testamento, que é João. Então, por mais ou menos 400 anos, Deus não se comunicou de modo revelacional e inspirativo a Israel. E durante esse período muitas coisas aconteceram. Nós devemos lembrar que o Império Grego, ele se expandiu por vários lugares, e um dos famosos nomes da história, o Alexandre o Grande, ele tinha como objetivo helenizar os povos. Então, fazer com que todos os povos tivessem uma mesma cultura, uma mesma língua e até mesmo uma mesma religião. Então, com esse movimento expansionista, esse grande imperador aqui, ele tentava impor sobre os povos a sua cultura, a sua religião, os seus costumes. E justamente nesse período, mais ou menos no 4º século antes de Cristo, surgem os chamados Hasidim, que vão dar origem aos fariseus e saduceus. Esse partido, esse grupo de Hasidim significa os piedosos ou os devotos.
com essa tentativa de helenizar o povo, os judeus que foram conquistados também, um grupo dentro do judaísmo decide: nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar seguir os costumes, a religião, nos dobrarmos aos gregos. Então eles surgem como um movimento tanto patriota, como também religioso, se desenvolvem depois principalmente como um movimento religioso. E esse grupo depois vai dar origem ao que nós conhecemos como os fariseus, que era um grupo, irmãos, que hoje nós relegamos como o pior grupo, mas que na época era um grupo que buscava ser fiel a Deus, que buscava ser piedoso. Eles acreditavam na ressurreição, eles também enfatizavam a pureza ritual, valorizavam as tradições orais, e eles buscavam uma separação do mundo gentil. E é a esse grupo, ou a uma pessoa desse grupo, que Jesus se dirige, e várias vezes no Novo Testamento ele se dirige a esse grupo. Mas o que era algo bom, uma proposta legítima de piedade, de fidelidade a Deus, se transformou naquilo que nós bem conhecemos hoje como hipocrisia espiritual, religiosidade. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23. Considere comigo um pequeno resumo de quem eram os fariseus na época de Jesus. Mateus 23. Olha o que Jesus diz a respeito desse grupo. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. A Almeida traduziu assim: eles se assentam na cadeira de Moisés. Talvez a sua Bíblia esteja assim. Eles ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir, ou para serem vistos pelos homens. Usam os braços filactérios mais longos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixam que pessoa alguma os chame, versículo 8. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Até aqui, um belo resumo de como eram esses fariseus da época de Jesus. Do zelo religioso, da separação daquilo que é mal ou pode prejudicar a verdadeira fé, a hipocrisia. Amavam a aparência de piedade, mas não eram piedosos. Eles buscavam a posição de honra, que todo mundo os honrasse, reconhecesse que eles são homens de Deus, mas o texto diz que eles fechavam o reino dos céus. Faça isso, mas eu não vou te ajudar em nada. Então a conversa de Jesus, dentro desse contexto do versículo 16, é justamente para esclarecer
a esse tipo de pessoa, o fariseu, o religioso. Toda a conversa de Jesus é uma desconstrução. Ele desmonta a segurança religiosa, a segurança do fariseu, e ele confronta o exclusivismo judaico. Nós vamos perceber isso no texto de João 3,16. Olha o diálogo de Jesus com o Nicodemos. Ele chega com uma curiosidade, um reconhecimento, sabemos, uma afirmativa intelectual de reconhecimento de que Jesus era alguém importante, um mestre, que veio nos ensinar. Mas Jesus fala para ele: você precisa de algo muito mais do que só reconhecer que eu sou um mestre que ensina coisas boas que vêm de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. E é interessante essa expressão. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 27, é justamente um paralelo com essa passagem aqui. E se os irmãos puderem abrir, para que nós possamos ler Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus mandamentos. Jesus está fazendo uma menção a essa promessa aqui em Ezequiel, de que Deus ia purificar o seu povo, de que ao aspergir água, muito usado para a purificação das coisas utilizadas no templo, na época dos sacrifícios. Então eu vou purificar vocês, e vou colocar o Espírito dentro de vocês, e vou dar um coração de carne, tirar esse coração de pedra. Só Deus que pode fazer isso. Nenhuma busca por piedade, santidade, pureza religiosa pode fazer alguém ser aceito por Deus ou nascer de novo. Jesus está dizendo isso. Você sabe muito, Nicodemos. O seu grupo é um grupo que decidiu se dedicar. É um grupo que buscou, por meio da observação da lei, do zelo, agradar a Deus. Mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Não, você não pode ter a vida eterna. Então, irmãos, toda tentativa humana de alcançar salvação, ela é frustrada. Ninguém pode fazer algo para que Deus o ame, o salve. Do ponto de vista humano, nós não temos nada a oferecer a Deus. Se alguém, durante um tempo, não mais no tempo de Jesus, poderia dizer: nós estamos conseguindo o favor de Deus, esse grupo seria o grupo dos fariseus. Não aceitamos os costumes, não aceitamos a religião, cremos na Bíblia, seguimos as tradições, somos rigorosos na nossa vida. E aqui Jesus mostra: nada disso é suficiente para a salvação. Voltando lá para João, olha o que Jesus vai dizer, quase no finalzinho do discurso com ele, que nós já conhecemos.
Mas lá no versículo 10, Jesus diz assim: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Porque Jesus fala do novo nascimento, dessa obra que só Deus pode fazer. E o Nicodemos fica assim: mas como? Como eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Como eu posso fazer algo que me permita isso que o Senhor está dizendo, mestre? Experimentar? E aí Jesus responde: você não entende? Eu digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Agora o versículo 13 é especial. Sublinhe ele aí na sua Bíblia. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Todas as religiões, meus irmãos, elas são uma tentativa do homem chegar a Deus. Faça isso, faça aquilo, seja bonzinho. Pare com isso, pare com aquilo. E então você vai conseguir chegar até Deus. E Jesus disse: ninguém subiu ao céu. Ninguém foi capaz e nunca será capaz de chegar até Deus, exceto aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. O cristianismo não é uma religião. Dentro dos padrões sociológicos, sim. Mas ele é muito mais que uma religião, porque ele quebra essa lógica natural humana, de que eu posso fazer algo. Não. O cristianismo é a revelação de que Deus fez em nosso favor, de que o Filho de Deus desceu do céu, habitou entre nós, se tornou carne para nos conceder a salvação. E o texto segue no versículo 14, após essa declaração de Jesus: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Jesus usa mais um evento do Antigo Testamento, lá em Números capítulo 24, quando o povo foi picado por serpentes como uma punição. E aí então Moisés faz uma serpente de bronze e levanta essa serpente, e todos aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados. O que eles tinham que fazer? Apenas olhar para a serpente de bronze, que aponta para Jesus. E Jesus diz: assim como a serpente foi levantada para trazer libertação daqueles que foram punidos, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que olhar para Ele, para que todo aquele que crer nele, não pereça. E aí então, meus irmãos, nós temos o nosso versículo. Porque Deus tanto amou o mundo, amou de tal maneira que deu o seu Filho. Desconsiderar esse contexto é desconsiderar a profundidade dessa mensagem. Porque muitas vezes as pessoas sacam esse versículo da Bíblia: Deus amou o mundo, Deus ama todo mundo, então pode tudo, então é assim mesmo. Mas a verdade aqui por trás desse versículo é: não tem nada que você faça, nada que eu faça, que vai fazer com que Deus nos ame mais, ou com que Deus nos ame menos, porque Ele nos ama apesar de nós. A sua religiosidade, a sua dedicação não lhe garante a salvação, não conquista a sua salvação. Olhe para Jesus. A salvação se resume nisso: olhar para Jesus, crer nele e manter os olhos fixos nele, porque Ele é a prova do amor de Deus.
Jesus é a prova incontestável do amor de Deus. Eu quero ver com vocês, irmãos, 4 verdades sobre esse amor de Deus. 4 verdades objetivas sobre esse amor de Deus. O amor de Deus não é uma ação. O amor de Deus é uma ação, não um sentimento. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse amor de Deus é um amor intencional, é um amor sacrificial. Não é simplesmente um sentimento, uma emoção, mas é uma decisão eterna que Deus tomou soberanamente de que Ele iria salvar pecadores através de Jesus. Deus não fica emocionado e age. Deus, Ele age porque é da essência do ser de Deus amar e agir de acordo com esse amor. Olha o que Paulo escreve em alguns textos que eu quero apenas citar para os irmãos. Em amor, nos predestinou para sermos adotados por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 5 a 6. Então, o amor de Deus na eternidade nos predestinou para a adoção em Cristo Jesus. Antes de você existir, antes do mundo existir, Deus já havia decretado a salvação por causa do amor que Ele tem por nós. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Não sei como está ali, está no MVT, né? Tá bom, pode deixar. Ou seja, o amor de Deus não é uma consequência da ação humana. O amor de Deus não existe em resposta a algo que o ser humano faz. O amor de Deus é livre, é soberano e ele é ativo, não só uma emoção. E esse amor levou Deus a entregar o melhor, o seu Filho unigênito, o seu único Filho, aquele que é da mesma essência do Pai, não criado. Jesus sempre existiu com o Pai. Ele encarnou num momento histórico, mas ele sempre foi o Filho amado. E nos decretos divinos, sempre o plano de Deus foi que o Filho iria morrer por pecadores. Não é um acidente, não é um acaso. Toda a narrativa bíblica, meus irmãos, desde o começo mostra um Deus que não é surpreendido por nada e que tem tudo em suas mãos. E esse amor eterno de Deus ofereceu para nós o melhor. Ele deu a si mesmo, porque Jesus Cristo é Deus. Eu sei que a Trindade é um conceito, uma realidade difícil para a nossa mentalidade. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus, e não tem três, é um único Deus. Então Deus deu a si mesmo, não o anjo, mas a si mesmo na pessoa do Filho por nós. E nós não precisamos nem exagerar essa linguagem, essa metáfora de filho, porque todos aqui que têm filhos conseguem entender perfeitamente que o filho é a coisa mais preciosa, é a pessoa mais preciosa que nós temos, ou uma das, né? Para a gente que é casado, a gente sabe que é o cônjuge. Mas o filho é aquele ser precioso que nos é dado e que nós queremos proteger. Não é natural isso? Que nós queremos ajudar que essa pessoa, essa criança se torne um adulto que
que tenha sucesso na vida, que viva bem. Agora imagina, Deus entrega o seu Filho para morrer por pecadores, por aqueles que não merecem, por aqueles que não são dignos. E esse amor de Deus é, portanto, irmãos, voluntário e custoso no sentido de precioso, muito precioso. Nós lemos lá em João, se você puder, eu sei que eu estou abrindo bastante a Bíblia hoje e você tem que gostar da Bíblia. Você que está um dia ouvindo essa mensagem, né, que agora a gente grava, estamos chiques aqui gravando, você tem que gostar da Bíblia também, que aqui a gente gosta da Bíblia, a gente lê bastante a Bíblia. Então lá em 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, sobre esse amor de Deus que é voluntário, precioso, diz o seguinte, o capítulo 4, versículo 9 e 10. Abram sua capa, peraí, é o versículo 10, desculpa aqui. Peraí, acho que eu achei. Desculpa, irmão, eu estou no versículo, não, no livro errado aqui, perdão. Deixa eu ver João aqui. João 4, 9 e 10. Deus mostrou quanto nos ama, quanto nos amou, ao enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto que consiste o amor de Deus, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Tem uma corrente doutrinária teológica que diz assim: não, Deus espera uma resposta humana, então, com base nessa resposta que Ele já sabe, então Ele salva. Não faz sentido. Deus, Ele amou antes de a gente fazer qualquer coisa, e entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Nicodemos, entenda isso. Não tem nada que você pode fazer para conquistar o amor de Deus, porque o amor de Deus é antes. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não muda. Esse é o amor de Deus. Não é teórico, irmãos. Ele é uma manifestação da graça de Deus. Ele é prático. Ele é generoso. É o amor de Deus por nós. Segundo ponto, bem objetivo também, o amor de Deus é abrangente. Agora aqui entramos em uma parte do texto desafiadora. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha a afirmação do versículo: Deus amou o mundo. Agora, o que é esse mundo? A palavrinha grega que João usa aqui é cosmos, que tem a ver com cosmos, universo, ou mundo no sentido criado. E nós pensamos, poxa, Deus amou o quê? A Terra? O planeta? Claro que Deus ama a criação dele, e Deus tem propósitos de restaurar essa criação, mas não é sobre isso que João está falando. Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade. Olha em João mesmo, nós vamos usar João para embasar essa afirmativa. João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 10, diz assim, que Jesus, aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. No versículo 10 diz assim: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. A pergunta é: esse mundo que João está dizendo aqui, são todas as pessoas do mundo? Porque a ideia de alguns é que esse mundo que Deus amou são todas as pessoas sem nenhuma restrição. Mas vamos entender a palavra mundo. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Olha o versículo 11. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então o mundo aqui não são todas as pessoas de um modo irrestrito, porque algumas pessoas creram e algumas pessoas rejeitaram. Veja que o versículo diz: o mundo não recebeu, mas logo em seguida explica para nós o que o autor está querendo dizer. As pessoas, algumas não receberam, outras receberam e receberam o direito de serem filhos de Deus. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 15 de João, verso 18, caminha na sua Bíblia aí, capítulo 15, verso 18, olha o que diz aí. Acharam? Capítulo 15, verso 18. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Mundo é todo mundo? Obviamente não, porque algumas pessoas odiaram os discípulos porque odiaram antes o seu mestre, mas outros receberam, outros foram chamados à fé. E por fim, volta lá em João 4:42. Quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana e depois ela volta para o seu povoado e fala sobre Jesus, muitos ouvem Jesus, então eles declaram isso. Versículo 42. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Por que eu tenho que explicar isso? Porque quando nós escutamos a palavra mundo, nós logo concluímos todo o mundo. E não é todo mundo. Aqui, especialmente nesse texto, o que era o terror de um fariseu, por isso que a narrativa bíblica traz esse encontro com a mulher samaritana logo após o encontro com os fariseus, Nicodemos. Você percebe isso? Jesus fala sobre vida eterna, Jesus fala do amor de Deus pelo mundo, e na sequência ele tem uma conversa com o tipo de pessoa que o fariseu, o religioso, odiava. Esse nunca vai ser salvo. E aí então uma mulher samaritana é salva, e um povo samaritano aceita a mensagem e recebe o Salvador. O que João está mostrando, e é uma ênfase do Evangelho, que Jesus veio para salvar pessoas de todo o mundo, independente se essa pessoa é judeu, se é samaritano, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre. Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas. Isso mostra a amplitude do amor de Deus, porque para o fariseu, para o judeu, só é salvo quem é judeu. Só agrada a Deus aqueles que cumprem as leis de Deus. E aqui João diz: não, o amor de Deus agora, como sempre foi, é acessível a todas as pessoas, de todos os lugares, em todo o mundo, de uma forma especial que a gente não consegue entender, que inclui todo tipo de pessoa. Efetivamente, como nós vamos ver, e o texto mostra isso, não todas as pessoas são tocadas por esse amor. Não todas as pessoas são salvas por esse amor. Não todas as pessoas respondem a esse amor. Mas esse amor é um grande guarda-chuva divino, que não inclui mais apenas judeus, mas gente de todo o povo, língua e nação. Aqui não é cada indivíduo sem exceção.
Mas como eu expliquei, pessoas de toda tribo, língua ou nação. Ou seja, sem distinção. Você não precisa ser um judeu. Você precisa crer em Jesus para a salvação. Olha como isso é contrário à ideia dos judeus. Eu vou ilustrar com Jonas. Lembra de Jonas? Deus chama Jonas e manda Jonas para pregar na terra dos corintianos. Dos ninivitas. Desculpa. Não tinha corintiano naquela época. Ele chama Jonas para pregar para aquele povo que estava espalhando crueldade em todo o mundo antigo. Um povo mau, um povo ímpio. E aí Jonas pensa com a cabeça de judeu, com a cabeça de um homem da aliança. E ele diz: ninivita não. Esses aí vão arder no inferno. Esses aí tem que morrer. E Deus manda o profeta mesmo contrariado para pregar para aqueles que para qualquer judeu não mereciam ouvir a mensagem de salvação. Então Deus abre a porta da salvação para todo povo, nação, língua. Lá em 1 Timóteo 2, capítulo 3 e 6, tem um texto que Paulo encoraja o seu filho na fé, a oração por todos os homens. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todo mundo vai ser salvo? Não. Que se façam orações pelos que estão instituídos de poder, pelos reis, para aqueles que são autoridades. Porque na cabeça também da igreja, talvez pensasse assim: esse pessoal aí que está no poder tem que se danar, né? Danação, condenação, tem que. E aqui Paulo diz para Timóteo: não, ora para que essas pessoas também se convertam. Pessoas que estão no alto poder também podem receber a mensagem da salvação e Deus deseja salvá-las. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 10 é aquela famosa passagem que João diz que viu gente de todas as tribos, povos e línguas diante do trono, cantando a Deus. Então, a vontade de Deus, o desejo de Deus não é salvar um povo étnico exclusivo, mas salvar gente de todos os povos, de todo mundo, em todo mundo. Agora eu entro naquilo que é difícil, porque até aqui pode soar muito bom, muito agradável, mas no ponto 3, o amor de Deus é eficaz, salva os que creem. Versículo 16 e 18 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não apenas oferece a salvação, ele realiza a salvação. Essa é a verdade que João está dizendo. Todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, vai receber essa salvação. Então exige uma resposta: crer. Sempre foi assim, queridos. Porque é muito fácil ouvir isso: nossa, Deus ama todo mundo, de forma generalizada, e a pessoa não precisa responder. Aqui o texto diz: todo aquele que crê. O amor de Deus, ele é eficaz, e ele salva os que creem. E como ele salva os que creem? O próprio dom da fé vem de Deus. Você já percebeu que a fé é algo inexplicável? Você olha para uma pessoa e você fala: nossa, essa daqui podia ser crente, mas por que ela não é? Às vezes ela até anda dentro do quadradinho, ela é até uma boa pessoa nos moldes que nós consideramos, mas ela não crê.
E o outro que você fala, esse aqui estava na lama do pecado, esse aqui era um caso perdido. De repente, ele crê, se entrega a Cristo e a vida muda. Por quê? O amor de Deus, ele é eficaz. Ele opera no coração daqueles que Deus já escolheu desde a eternidade. Então estes respondem com fé. Você nunca pensou isso? Por que eu creio e o meu irmão não? Às vezes você tem um parente que você fala, o bicho já foi para a igreja. O bicho, né? O cidadão já foi para a igreja, já ouviu a palavra, mas ele não acredita. Ele até é simpatizante das coisas de Deus, mas ele não é convertido. Por quê? O amor de Deus, ele é oferecido, mas não somente oferecido, ele é eficaz no coração de todos aqueles que Deus já escolheu desde a eternidade. E esses então vão crer. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não somos nós, mas é o próprio Deus quem oferece e aplica a salvação, esse amor que Ele tem por nós. Eu poderia ler vários textos, mas eu vou ler apenas um, de João, capítulo 10, versículo 15, que diz assim, João, capítulo 10, versículo de número 15, a partir do versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus fala essa verdade, que Ele é o pastor das ovelhas, que Ele tem mais ovelhas que vão ouvir a voz dEle e vão vir até Ele. Mas nesse contexto também Ele fala para os religiosos da época, para os líderes: vocês não são minhas ovelhas, vocês não aceitam e não podem vir a mim. Então é Deus que está em ação. Apocalipse 13, 8 enfatiza uma grande verdade. Se você puder abrir Apocalipse 13, 8. A besta saiu do mar e começou a enganar todo mundo. Muita gente, né? Todo mundo não é todo mundo. Lembra? Muita gente. E aí no capítulo 13, versículo 8 diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. Nossa, então todo mundo adorou a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, não é? Porque senão a gente faz loucura. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. E aqueles que estavam lá naquele momento, que eram crentes? Não. O texto diz: todos aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida antes da eternidade. Irmãos, tem algo da economia divina que nós não conseguimos compreender. Mas o que é. Deus tem um plano para a humanidade. E algumas pessoas vão perecer. E outras, muitas outras, creio eu, vão ser salvas por Cristo. Então o mundo não é todo mundo. A Bíblia deixa bem claro quem são aqueles que fazem parte do povo de Deus e quem são aqueles que são os reprovados. E os
que fazem parte do povo de Deus, eles respondem à fé. Qual é a aplicação disso? Você sabe quem é eleito? Você sabe quem é escolhido? Você estava lá na fundação do mundo? Ou antes da fundação do mundo? Não, eu não sei. Mas eu sei que Deus tem muitas pessoas que desde a eternidade Ele escreveu o nome delas no livro da vida. Então o que eu faço? Eu prego. Saber disso não nos deixa mais confortáveis e preguiçosos em relação à missão de Deus. Não. Saber disso nos leva a pregar com mais coragem, porque a gente sabe que está nas mãos de Deus. Porque é Ele quem opera a salvação. A salvação pertence ao Senhor. E qual é a resposta? Qual é a evidência de que uma pessoa é salva? Ela responde com fé. Ela crê em Jesus. Ela se entrega. E crer aqui não é só apenas acreditar, mas confiar, se entregar, descansar em Deus. Eu não quero mais lutar, eu não quero mais tentar por mim mesmo. Eu quero confiar, descansar e me entregar a esse amor tão grandioso de Jesus. E por fim, o último ponto, o amor de Deus é justo e inclui juízo. Versículo 19 e 21 diz: e este é o julgamento. Capítulo 3, versículo 21. Na NVT está: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Desculpa, irmãos, é do 19. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, o amor de Deus também inclui o juízo. É um amor justo. Deus é amor, mas também é luz. Deus amou o mundo. O amor de Deus é tão grande que Ele não faz distinção se você é um brasileiro, um japonês, um homem ou uma mulher. Mas você precisa responder com fé. Senão o juízo o espera. Não receber Jesus é se manter na escuridão, é continuar nas trevas. E tem muita gente que não quer mesmo vir para a luz, porque as obras são más. E quando Deus nos ilumina, Ele mostra o nosso pecado. A luz do Evangelho faz com que os nossos olhos sejam abertos. E se você é um filho de Deus, você caminha cada vez mais em direção a essa luz. Senão, você já está na condenação. Você receberá o juízo de Deus. E o amor de Deus não contradiz com a justiça de Deus. Nós já vimos isso. São duas faces inseparáveis do Evangelho: amor e justiça. Amor e justiça. Aplicação para nós, para concluirmos. À luz disso, à luz de tudo isso que nós vimos e aprendemos aqui, descanse nesse amor de Deus. Não há nada que você faça para que Deus te ame mais. Não há nada que você faça para que Ele te ame menos, porque Ele te amou eternamente. Não caia nessa ilusão: eu estou fazendo coisas boas agora, Deus está me amando mais. Não, Deus sempre te amou, sempre vai te amar. Nós devemos sim buscar a santificação, sermos mais parecidos com Cristo, mas isso não faz com que nós
nosso Deus nos ame mais ou menos, porque Ele nos ama. E Ele provou isso na cruz. A cruz é o trono do amor de Deus. Lá nós podemos enxergar o trono do amor de Deus. Segunda aplicação: viva esse amor de Deus. Deus não nos amou para que a gente fique orgulhoso, como alguns pregadores aí falaram, né? Você é o centro do coração de Deus. Eu não sei se é assim a frase, mas deve ser. Não. Deus nos amou para que a gente também expresse esse amor, viva esse amor uns com os outros. Terceira aplicação: proclame esse amor. Você não sabe se o seu vizinho vai aceitar ou rejeitar, então prega. Deus que vai fazer a obra, é Ele quem vai salvar pecadores. E por último, adore o Deus do amor. Lembre disso, esse Deus que te salvou, e adore Ele, glorifique a Ele, porque Deus amou o mundo tanto, amou você, não porque você merece, não porque eu mereço, que enviou Jesus para nos salvar todo aquele que nele crê. Amém? Oremos. Santo Deus, obrigado porque esse amor que o Senhor tem por nós é eterno, é grandioso, é glorioso, é imutável. Obrigado porque estamos firmados nas tuas mãos e nada pode nos separar do teu amor, como Romanos 8 declara. Nada pode nos separar do amor de Deus por nós, por causa de Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver essa verdade, Senhor, não confiando nos nossos atos de justiça, nas nossas obras, mas confiando somente em Jesus, olhando sempre com os olhos fixos para a cruz, para o Salvador da nossa alma. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos? Vamos orar. Eu confesso que eu reduzi o meu esboço. Eu falo menos, mas não consigo. Eu tenho que reduzir mais. Os irmãos têm muita paciência comigo. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai amoroso, que enviou Jesus Cristo para nos salvar, que a graça de Jesus, graça que não merecemos, e que a presença, a consolação, a companhia do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre, até o dia de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido. Ótimo domingo, ótima semana.